A sua vida não desmorona de um dia para o outro. Ela desmorona aos poucos. Primeiro você adia uma decisão importante. Depois, deixa uma promessa para amanhã. Ignora uma pendência. Abandona um hábito. Aceita mais um dia sem direção. E quando finalmente percebe, o caos já não está ao seu redor. Ele está dentro de você. O problema é que a desordem nunca anuncia sua chegada. Ela se instala em silêncio, ocupa pequenos espaços e, quando você menos espera, começa a comandar sua rotina, seus pensamentos e suas escolhas. Os estoicos entendiam uma verdade que muita gente ainda ignora. Quem não consegue governar a própria vida, dificilmente conseguirá governar a própria mente. E hoje, eu quero fazer um convite diferente. Não para você buscar uma vida perfeita, mas para retomar o comando daquilo que já deveria estar nas suas mãos. Porque organizar a sua vida não é sobre ter uma agenda bonita ou uma casa impecável. É sobre impedir que o caos decida o seu futuro. Preste muita atenção em cada uma das lições, principalmente na última, porque ela pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua rotina e suas prioridades. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários: hoje eu assumo o comando. Não escreva por escrever. Escreva como quem decide parar de alimentar a desordem e começa finalmente a construir uma vida com direção. Agora, vamos para a primeira lição. Lição 1. O caos sempre começa pequeno. Quase ninguém perde a própria vida de uma vez. Perde aos poucos. Primeiro é uma tarefa adiada, depois uma promessa esquecida, uma conta que fica para depois, uma manhã sem direção, uma noite sem descanso. E, sem perceber, você começa a viver apagando incêndios em vez de construir o futuro. Esse é o perigo da desordem. Ela nunca entra pela porta da frente. Ela aparece em pequenas concessões que parecem inofensivas. Depois eu resolvo. Amanhã eu começo. Hoje não faz diferença, mas faz. Porque toda pequena desordem que você aceita hoje se transforma em um problema maior amanhã. Os estoicos entendiam isso muito bem. Eles sabiam que ninguém governa um império se não consegue governar os próprios hábitos. Marco Aurélio lembrava constantemente que a disciplina começa nas pequenas ações do dia, não nas grandes decisões. Pense em uma fortaleza. Ela não desaba porque um inimigo é forte. Ela desaba porque ninguém percebeu a primeira rachadura no muro. A sua vida funciona da mesma maneira. A bagunça da casa, as pendências acumuladas, o dinheiro sem controle, o corpo negligenciado, as promessas que você faz para si mesmo e não cumpre. Tudo isso são pequenas rachaduras, e quando elas permanecem abertas por tempo demais, o caos encontra um caminho para entrar. A boa notícia é que a ordem também começa pequena. Uma tarefa concluída, um compromisso cumprido, uma decisão tomada na hora certa, um ambiente organizado. Cada pequena vitória envia uma mensagem para sua mente. Eu ainda estou no comando. E é exatamente aqui que muita gente comete um erro ainda maior. Acredita que precisa esperar motivação para começar, mas é justamente essa espera que alimenta a desordem. E é sobre isso que vamos falar agora. Lição 2. Quem espera a vontade, perde o comando. Existe uma mentira que destrói mais sonhos do que a falta de talento. A ideia de que você precisa sentir vontade para começar. Então, você espera. Espera acordar mais disposto. Espera a segunda-feira. Espera o mês que vem. Espera o momento perfeito. Enquanto isso, a desordem continua trabalhando. Porque ela sabe de uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido. Quanto mais você adia, mais difícil fica recomeçar. Os estoicos nunca confiaram na motivação. Eles confiavam no dever. Marco Aurélio escrevia que, ao acordar, não deveria perguntar se tinha vontade de levantar, mas lembrar que tinha um papel a cumprir.
Essa é a diferença. Quem depende do humor vive como um barco levado pelo vento. Quem vive por princípios continua avançando, mesmo nos dias difíceis. Pense em um comandante. Ele não pergunta ao exército se todos estão animados para defender a fortaleza. Ele simplesmente dá a ordem, e a sua vida também precisa de comando. Você não negocia para escovar os dentes. Não negocia para beber água quando tem sede. Essas ações já fazem parte da sua identidade. Organizar sua vida precisa chegar ao mesmo nível. Não depender da inspiração, depender da decisão. Porque toda vez que você negocia com a preguiça, fortalece a desordem. E toda vez que cumpre uma promessa feita a si mesmo, fortalece seu caráter. Sêneca dizia que perdemos muito mais tempo do que imaginamos. E isso acontece porque gastamos energia decidindo, todos os dias, se faremos aquilo que já deveríamos ter transformado em hábito. Quanto menos você negocia consigo mesmo, mais livre se torna. Mas existe um inimigo ainda mais perigoso do que a falta de vontade. São os pequenos impulsos que roubam seu foco sem que você perceba. E é exatamente sobre eles que vamos falar agora. Lição 3. Os pequenos impulsos constroem o caos. A maioria das pessoas acredita que a própria vida será destruída por uma grande decisão. Mas quase nunca é assim. A destruição acontece em silêncio. Ela nasce de pequenas escolhas repetidas todos os dias. Vou dormir só um pouco mais. Depois eu resolvo essa tarefa. Só mais alguns minutos no celular. Pulo isso hoje e compenso amanhã. Separadas, essas decisões parecem insignificantes, mas juntas, elas constroem uma rotina que trabalha contra você. Os estoicos sabiam que ninguém perde a liberdade de uma vez. Ela é entregue aos poucos. Cada impulso que você obedece sem pensar enfraquece sua capacidade de comandar a própria vida. Epicteto dizia que nenhum homem é verdadeiramente livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa nas pequenas batalhas, na escolha de levantar quando a cama chama, na decisão de terminar uma tarefa antes de buscar distração, na coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Pense em uma fortaleza. Ela não é invadida porque o inimigo é mais forte. Ela é invadida porque o portão ficou aberto. Os impulsos funcionam exatamente assim. Cada vez que você deixa um deles entrar sem resistência, abre uma brecha na sua disciplina. E quanto mais brechas existem, mais difícil se torna manter a ordem. Por isso, antes de obedecer qualquer impulso, faça uma pausa. Respire por alguns segundos e pergunte a si mesmo: essa decisão fortalece a vida que eu quero, em construir ou fortalece o caos que estou tentando vencer? Essa pergunta parece simples, mas ela pode impedir dezenas de escolhas que, somadas, roubariam meses da sua vida. Porque a disciplina não nasce quando você vence uma grande batalha. Ela nasce quando vence centenas de pequenas batalhas que ninguém vê. E existe uma verdade ainda mais importante. Você pode controlar seus impulsos, mas isso não basta. Também precisa colocar ordem no mundo ao seu redor. Porque uma mente organizada dificilmente floresce em uma vida completamente desorganizada. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Lição 4. Coloque ordem no que você pode controlar. Existe um erro que mantém muitas pessoas presas durante anos. Elas tentam controlar o futuro antes de organizar o presente. Querem uma mente tranquila, mas vivem cercadas de pendências. Querem clareza, mas cada dia começa no improviso. Querem paz, mas deixam problemas pequenos se acumularem até virarem gigantes. Os estoicos ensinavam que a serenidade nasce daquilo que está sob o nosso controle, e é exatamente aí que a transformação começa. Não tentando resolver a vida inteira hoje, mas colocando ordem naquilo que está diante de você. Sua mesa, sua agenda, suas contas, seu quarto, sua alimentação, seu tempo. Parece simples, e justamente por parecer simples, muita gente ignora. Mas pense em um jardineiro.
Ele não tenta cuidar da floresta inteira. Ele começa pelo pedaço de terra que está nas suas mãos. Todos os dias, pouco a pouco. É assim que um jardim cresce. A sua vida funciona da mesma forma. Cada pequena área que você organiza fortalece também a sua mente. Porque toda vez que termina uma tarefa, fecha uma pendência ou coloca algo no lugar, você envia um recado silencioso para si mesmo. Eu ainda sou capaz de conduzir a minha vida. Sêneca dizia que quem não sabe para onde está indo, acaba sendo levado por qualquer caminho. E isso acontece com muita gente. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, mas nada muda. Não por falta de capacidade, e sim por falta de direção. Por isso, escolha apenas uma área da sua vida que precisa de ordem. Não 10, uma. Comece hoje. Recupere esse território, depois avance para o próximo. Porque uma vida organizada não nasce de uma grande mudança. Ela nasce de pequenas decisões repetidas com constância. E quando você faz isso durante tempo suficiente, algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de lutar contra o caos e passa a viver de uma maneira completamente diferente. É exatamente essa transformação que vamos descobrir na última lição. Lição 5. A vida muda quando você para de negociar com a desordem. Existe um momento em que tudo começa a mudar. Não é quando você encontra mais tempo, não é quando sua vida fica mais fácil, é quando você para de negociar com aquilo que está destruindo você. Até esse dia, toda decisão parece uma conversa. Hoje eu faço ou deixo para amanhã? Será que preciso mesmo? Só desta vez não tem problema. Mas toda negociação com a desordem termina do mesmo jeito. Você perde. Os estoicos entendiam que o caráter não é construído nas grandes escolhas. Ele é construído nas decisões que ninguém vê, na hora de levantar, na hora de cumprir uma promessa, na hora de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que cada amanhecer era uma oportunidade de cumprir seu dever, não de esperar inspiração. Essa é a diferença entre quem transforma a própria vida e quem permanece no mesmo lugar. Um decide, o outro negocia. Pense em um capitão durante uma tempestade. Ele não abandona o leme porque o mar ficou agitado. É justamente nesse momento que segura o leme com mais firmeza. Sua vida também terá dias difíceis. Haverá cansaço, imprevistos, desânimo. Mas esses dias não podem decidir quem você será. Porque quando seus princípios são mais fortes do que seus impulsos, o caos perde espaço. A organização deixa de ser um esforço. Ela se torna parte da sua identidade. Você já não arruma sua rotina apenas para ter uma vida mais produtiva. Você faz isso porque entende que cada pequena ordem fortalece a pessoa que está se tornando. E então algo muda silenciosamente. Você acorda com mais clareza, cumpre o que promete, resolve o que antes adiava. A culpa diminui, a confiança cresce. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você voltou a ocupar o lugar de comandante da própria existência. E é exatamente essa a maior vitória de todas. Não vencer o caos uma única vez, mas deixar de permitir que ele governe a sua vida. Agora, vamos concluir tudo o que aprendemos e transformar essas lições em uma decisão que pode mudar o seu futuro. O comando da sua vida está nas suas mãos. Talvez agora você tenha entendido que o verdadeiro problema nunca foi a falta de tempo. Nunca foi a falta de oportunidades. E muitas vezes nem foi a falta de capacidade. O verdadeiro problema foi permitir que a desordem ocupasse espaços que deveriam ser governados por você. Primeiro, ela bagunça a rotina. Depois, invade os hábitos. Em seguida, enfraquece sua disciplina. E, quando você percebe,
Já começou a acreditar que nasceu para viver assim. Mas isso não é verdade. Os estoicos ensinaram que ninguém conquista uma vida extraordinária tentando controlar o mundo. A primeira conquista sempre acontece dentro de si. Ela começa quando você decide cumprir a própria palavra, quando para de adiar, quando enfrenta a primeira pendência, quando coloca ordem no pequeno, sabendo que é ali que o grande começa. Marco Aurélio lembrava que cada dia era uma nova oportunidade para agir de acordo com aquilo que realmente importa. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste vídeo. Você não precisa reorganizar toda a sua vida hoje, mas precisa dar o primeiro passo, porque uma fortaleza não nasce pronta. Ela é construída pedra por pedra. Uma rotina forte também, uma mente disciplinada também, uma vida organizada também. E depois de algum tempo, aquilo que parecia apenas um pequeno hábito se transforma na base da pessoa que você sempre quis ser. Então, se você chegou até aqui, escreva nos comentários: hoje eu assumo o comando. Escreva essa frase como um compromisso, como a decisão de parar de negociar com a desordem, de parar de abandonar o próprio futuro e de começar a construir todos os dias uma vida que reflita quem você realmente deseja ser. Porque o caos sempre tentará voltar, mas, a partir de hoje, ele não encontrará mais uma pessoa distraída, encontrará alguém que decidiu assumir o comando da própria vida.